Então, mais uma vez, é uma alegria a todos estarmos aqui reunidos novamente. O tema que nós vamos refletir juntos esta noite se encontra no Evangelho, no capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, e o título é O Homem de Bem. Nós, para refletirmos, eu queria ler um pedacinho só do título que ele nos traz sobre o chamamento do verdadeiro homem de bem, e depois nós vamos conversar e refletir um pouquinho. Ele coloca assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Vamos parar aqui. O verdadeiro homem de bem. Quando eu comecei a ler o verdadeiro homem de bem, eu falei, por quê? Será que não existe quando o homem é de bem, ele não é verdadeiro? E em todas as minhas buscas sobre esse tema, eu vi que nos traz também que muitas vezes há pessoas que estão à frente das suas religiões, das suas doutrinas, e porque acham que conhecem a doutrina inteira que professam, todas as páginas até eles citam de cor, sabem tudo, mas que não a pratica. Ele é um excelente orador, mas não põe em prática aquilo que ele fala, verdadeiramente, ele ainda não é um homem de bem. Então, por isso que Kardec coloca o verdadeiro homem de bem. E mais uma coisa que me chamou a atenção é que ele pratica a lei, ele põe o amor, a justiça e a caridade como uma lei única. Porque para você praticar a justiça, você precisa ter condição de ser exatamente justo dentro de todos os preceitos das leis morais. Mas para que isso você possa praticar, você precisa ter também a caridade. Não só a caridade material, muito excelente no recurso às pessoas que necessitam para matar a fome, para cobrir do frio, para agasalhar, para levar a eles que têm necessidade e falta desses recursos materiais, ela é muito bendita. Mas a caridade não é só essa. E muitas vezes, quando se fala em caridade, só se pensa na caridade material. Mas a caridade abriga muito mais do que a material. Ela abriga também a moral. A caridade é como eu me relaciono com as outras pessoas. Quais são as minhas atitudes perante a minha existência, o meu dia a dia, como é que eu me coloco perante a todos aqueles que eu convivo, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, seja no âmbito religioso, como é a minha conduta. Então é essa caridade geral que Kardec coloca. Mas para que eu tenha essa caridade maior, eu preciso de um elemento, que é o amor. Mas o amor verdadeiro, não esse amor ainda que nós temos um amor de posse,
um amor egoísta, um amor que não sabe realmente transcender as coisas materiais. É esse amor essência, do qual nós fomos criados, do qual nós saímos. Então, por isso que Kardec coloca que para nos transformarmos em homens de bem, é necessário que nós possamos realmente praticar esta lei, que é a lei de justiça, de caridade e de amor. E aqui, quando Kardec se referiu homem de bem, não é o homem gênero, homem e mulher, mas o homem humanidade. Então, é a humanidade de bem. Kardec nos diz ainda que toda religião tem por objetivo, ou teria que ter o objetivo, de aproximar o homem a Deus. Sabendo que para ele se aproximar a Deus, é necessário que ele se transforme. Toda religião que não convida o homem se aproximar a Deus, se transformando, ela cria nesses seus objetivos não humanos de bem, mas homens fanáticos. E que assim, ao invés de se aproximarem a Deus, se distanciam de Deus pelos equívocos cometidos diante de um fanatismo e não de uma transformação. Kardec, nesse texto do Homem de Bem, ele vai nos fazer 3 convites essenciais, que é o nosso relacionamento com Deus, é o primeiro que ele nos chama. O segundo é o nosso relacionamento conosco mesmo. E o terceiro é o nosso relacionamento com o próximo. Vamos primeiro no relacionamento com Deus. E perspicaz Kardec que no primeiro relacionamento, que é o com Deus, ele não é tão grandioso. Por quê? Porque não precisa de muitas palavras, não é? Para dizer quem é Deus. O que é nos aproximarmos de Deus? É sabermos que Deus é a fonte primeira de tudo. Que a sua vontade é a vontade que pondera em todo o universo, porque é Ele o Criador. É Ele a bondade suprema, a justiça, a sabedoria, a misericórdia e o amor supremo. Acima dele, nenhum de nós. A sua sabedoria, a sua inteligência, nenhum de nós alcançaremos. Poderemos nos aproximar dele, mas alcançar a ele, não, não existe. Está lá no livro dos Espíritos. Quando os Espíritos perguntam para Kardec quem era Deus, e ele diz que a sabedoria, a inteligência, o amor, a misericórdia, a justiça suprema. E quando nós entendemos a Deus, ao nosso Criador, nós vamos
criando esta fidelidade, esta confiança, porque sabemos que Ele é o nosso Pai e que Ele está conosco todos os momentos da nossa existência. Aí criamos aquela palavrinha que se transforma na nossa semente interior, que se chama fé. Trabalhamos essa semente diariamente, porque entendemos e acreditamos que cada vez que nos aproximamos do nosso Pai, criamos em nós a certeza, a confiança de que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas não como aquele Pai que nós queremos. Que Ele tenha que se submeter àquilo que nós mais queremos. É Ele que tem que se submeter. Não, é o contrário. Nós é que temos que obedecer a Deus, porque é dele que sai toda a nossa direção para a nossa construção, para chegarmos à perfeição. Mas para chegarmos à perfeição, precisamos nos tornar um homem de bem. E como nós vamos nos tornar um homem de bem, se não nos aproximarmos do Criador? E nós precisamos entender mais uma coisa, que é, nós estamos neste planeta de provas e expiações num momento único que marcou para ele passar a regeneração. E regeneração quer dizer que nós ainda iremos, quem ainda nele puder voltar, vai ser para terminar de cumprir aquilo que não fizemos e de nos transformarmos em homens de bem. Quer dizer, nós estamos aqui para aprender a ser humanos de bem. Para ser anjo é em outra categoria, mas aqui nós temos que trabalhar a nossa transformação no bem. Então é isso que Kardec nos convida. E me lembrei da parábola do bom samaritano. Por quê? Porque Kardec vai nos convidar, nesse texto, a que nós possamos trabalhar a nós mesmos e a trabalhar o nosso relacionamento com o próximo. Aí lembrei da parábola do bom samaritano. Se alguém aqui não sabe, brevemente eu vou resumir. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, bateram muito nele, ele fica semi-morto jogado no chão. E quem está descendo também de Jerusalém é o bispo, e quando vê aquele homem, passa por ele, atravessa, passa e vai embora. Passa também um fariseu, e vai, passa por ele e não socorre. Mas quem para socorrê-lo é aquele que era tido, é o samaritano. É aquele que era tido fora de toda a sociedade vigente da época, que eram os fariseus. É ele que acode, socorre, lava todas as feridas, unta, coloca ele no seu cavalo, leva ele numa estalagem
pede para o dono da estalagem acabar de cuidar dele porque ele tenha que seguir viagem, ele paga e fala que se na volta, quando ele voltar, ele vai passar por lá também, e se precisar pagar mais alguma coisa, que ele o fará. E um dos doutores da lei pergunta para Jesus: quem é o nosso próximo? E aí Jesus conta esta parábola para ele e devolve a pergunta. Fala: quem acha você que é o próximo? E aí, o próximo é o samaritano, que socorre um homem que estava caído, jogado, havia sido surrado, tudo dele havia sido roubado, e ele que o socorre, aquele que é tido como fora da comunidade deles. E é isso que Kardec nos chama. Como nós vamos nos transformar em homens de bem? Conhecendo a nós mesmos, se realmente nós estamos dispostos a nos transformarmos, ou só queremos participar dos cultos da nossa doutrina ou qualquer outra e acharmos que já fizemos muito. Mas toda religião que não transforma o homem, nos disse Kardec, de nada nos adianta. Então, hoje, o chamamento maior para que possamos nos transformar, não só no homem de bem, mas aprendermos literalmente no ápice a sermos humanos. Para sairmos da escola que estamos, podermos terminar a nossa regeneração, entrando na faculdade deste planeta em momentos regenerados, nos formarmos em homens humanos de bem, para galgarmos esferas mais altas, podermos ir criar asas e subir ao patamar angelical. Por enquanto, precisamos transformar aquilo que teimamos de trazer a tantas quantas encarnações nossas. Bem falou a nossa irmã Cássia, mudar do homem velho para o homem novo. Não cabe mais nos nossos dias este homem velho, preconceituoso, divisor, que acha que uma nação é melhor que a outra, que um homem é melhor que o outro pela posse, ou por qualquer outro motivo, porque se sobressai perante aos outros. Não cabe mais nestes momentos que estamos vivendo únicos de transição. É esse convite que a doutrina, que Kardec nos faz, de conhecermos a nós mesmos, de nos interrogarmos: será que hoje eu fiz o melhor que eu podia e que eu sei fazer para o meu próximo? O meu próximo são todos. Jesus, na parábola do bom samaritano, mostra que não há divisão. O próximo é aquele que convive comigo, é aquele que eu posso ajudar, é aquele que faz parte da minha família. Tantas vezes são inimigos que conquistamos nas outras nossas existências, como homem velho, como preconceitos,
como vinganças. E Jesus, na sua misericórdia, nos ensinou que haveríamos de estar com eles para estreitarmos o nosso amor, para aprendermos a amar. Amar aqueles a quem são mais tranquilos, aqueles que não se rebelam, é muito fácil. O convite de hoje para sermos homens de bens é sabermos que o outro muitas vezes se compraz na maledicência, na maldade, na vingança, na corrupção, e nos lembrarmos que ele também é filho de Deus e que ele também necessita de médico, porque o que ele aprendeu e vivenciou até hoje foi tudo que ele está nos mostrando e vivendo. E nós temos ainda a condição de exilar essas pessoas, de nem um pensamento bom enviarmos a eles, porque Jesus espera o quê? Que nós possamos ser os colaboradores a ajudar na transformação desse planeta para a regeneração. Será que é isso que nós estamos fazendo como homens de bens? Dentro de uma doutrina renovadora que nos convida à nossa transformação, que nos dá todas as ferramentas que necessitamos para irmos nos tornando homens de bem. Nós sabemos que não vamos hoje deitar de um jeito e levantar do outro, mas precisamos ter esta vontade de todas as noites, como nos diz Santo Agostinho, que antes de dormirmos, nós fizéssemos uma reflexão do meu dia. Não é do dia do outro, o que o outro fez para mim, como que o outro agiu, não, é no meu dia. Isso vai ajudar a me conhecer, a ir tirando o meu orgulho, a minha vaidade. Será que eu fiz tudo que eu poderia fazer, todo o bem que eu já conheço? Se eu não fiz, porque muitas vezes ainda nos equivocamos, se eu não fiz, numa análise, eu vou me propor amanhã ser melhor do que eu sou hoje, a agir melhor em relação ao outro do que eu estou agindo. E isso nós precisamos ter desde da nossa casa, dos nossos parentes, até todos os que estão afora disso. Porque ser bom e tratar bem aquele que nós amamos e que são mais fáceis de conduzir na nossa existência, porque eles não batem de frente conosco, é fácil. É muito mais fácil. Mas amar aos doentes, porque Jesus, quando passou por nós, ele disse que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E quem são os doentes, se não todos nós que aqui nos encontramos? Então, para podermos entrar neste homem de bem, é necessário que nós nos transformemos, mas que nós tenhamos boa vontade de querer nos transformar.
Porque como Kardec nos convidou logo no comecinho, quando nós lemos, que nós sejamos os verdadeiros homens de bem. Porque ser o genérico homem de bem, nós vamos continuar o homem velho. Mas sabe-se lá quantas existências estaremos atuando da mesma maneira. É renovar-nos, é tentarmos mudar as nossas tendências, os nossos equívocos, trabalhar em virtudes, nos conhecendo. Eu sou mais irritada. Então eu vou tentar trabalhar a minha irritação. Ou eu não tenho condição, não consigo perdoar. Mas é necessário, dentro daquela lei que Kardec nos trouxe, justiça, amor e caridade, o perdão é a palavra-chave para podermos conquistá-la. Sem perdão, nós não vamos amar ao próximo. Nós não vamos querer auxiliar aquele que, se eu não auxilio a quem que eu conheço, que dirá auxiliar aquele que eu nem conheço. Nós vamos fazer como o fariseu e o bispo, que passaram por aquele que estava jogado no chão e nem o acudiu. É esse convite hoje que Kardec nos traz, da nossa transformação, de exercitarmos o nosso amor e a nossa caridade maior, em entendermos que muitas vezes aqueles que ainda não se aproximaram de Deus, e sabemos por causa das suas atitudes, merecem, se não pudermos fazer nada, pelo menos a nossa prece. E não a nossa maledicência, não o nosso comentário, não a nossa revolta. Não, assim não estaremos ajudando na construção dos homens de bem. E como nós vamos ajudar, se não através das nossas atitudes? Porque não adianta eu falar, me visto de uma pureza, de uma tranquilidade na frente de uns, mas eu não sou assim. Então as minhas atitudes, afinal, vão aparecer e as pessoas vão ver que eu não sou do jeito que eu estou tentando me apresentar. É isso, é esse convite. Se nós formos ler lá todos os quesitos que Kardec nos coloca para nos transformarmos em homens de bem, será que eu vou conseguir? Vamos! Porque o primeiro que ele nos fez é transformar a nós mesmos. É amar a Deus sobre todas as coisas, porque sabemos que a vontade de Deus impera. Nada acontece sem a sua permissão, dentro das suas leis. Quando nós corrompemos ou nos afastamos das leis divinas, o que acontece? A pessoa não vai nunca mais, ele vai ficar largado? Não. Deus é Pai de todos e Ele vai criar todas as situações condizentes para aquela pessoa mudar e chegar de volta às suas moradas. Então somos todos nós os convidados a ser homens, humanos de bem, e de não nos esquecermos
de que para isso nós precisamos do outro. E o outro é quem? É aquele próximo a nós ou não tão próximo. E para encerrar essa nossa reflexão de hoje, nós vamos dizendo que precisamos criar em nós esse ser humano que a atualidade nos convida, em não nos atermos àqueles que não querem ser pessoas de bem, auxiliarmos no que pudermos, mas transformarmos a nós mesmos em homens de bem, praticando a lei de amor, justiça e caridade. Que Jesus abençoe a todos nós, que Ele possa nos fortalecer nessa nossa trajetória de nos transformarmos em homens de bem. Graças a Deus, gratidão a todos vocês que puderam estar comigo nesses momentos de reflexões.